E hoje nós vamos voltar com as nossas matérias falando sobre economia. Hoje eu estou aqui com o professor Márcio Massaro, ele que sempre falou pra gente sobre o uso do cartão de crédito, sobre poupança. E hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto, só que agora levando essa questão que nós estamos vivendo hoje, que é a pandemia da Covid-19. Eu tenho certeza que você aí de casa, né, também deve ter se surpreendido com tudo que está acontecendo no mundo, né? E quem tem uma poupança, né, já ficou pensando, será que eu vou ter que usar aquele dinheiro? Será que eu vou precisar desse dinheiro? Tenho certeza que a pandemia que pegou essas pessoas que têm poupança de surpresa, essas pessoas estavam mais tranquilas e seguras. Professor, realmente, numa situação dessa de emergência, quem tem uma poupança, a gente vê que fica mais tranquilo, né? Nós sempre dissemos aqui, né? Sempre falamos, olha, coloque a poupança como um custo. Na sua cadernetinha, ela não deve ser assim, se sobrar eu vou poupar. Nunca vai sobrar, né? A poupança tem que estar no meio dos gastos. Então, poupança é uma conta fixa minha todos os meses. Quando eu recebo, eu já pago ela, eu já coloco ela lá guardadinha, né? Quem seguiu essas regras aí com um pouquinho de disciplina, quando chega no momento, por exemplo, de agora, e se vê numa situação, às vezes, sem renda, porque perdeu o emprego, por exemplo, né? Tem lá uma caução, tem lá um conforto, um cuidado que vai te dar um prazo para você levar a sua vida, digamos assim, razoavelmente bem, né? Usando aquele estoque que você fez lá de poupança. O professor, e é possível, a gente sabe, né, que existe muita restrição, tem gente ganhando muito abaixo do esperado, né? Mas tem como poupar nessa época, né, numa época assim tão delicada? Bom, em primeiro ponto, né, a poupança é feita para te socorrer, né? Ela não deve ser uma doença, você não deve ser escravo dela, pelo contrário, ela te serve, não você serve a ela, né? Então precisou, não precisa ter medo, vamos usar, ela está lá para isso, né? Agora, nessa época eu continuo com renda, eu continuo com as minhas contas razoavelmente equilibradas, ela deve continuar na nossa cadernetinha como uma despesa, né? É possível fazer a poupança nessa época? É possível, né? Coloque ela lá e, se possível, corte alguma coisa supérflua, que nessa época agora eu não estou podendo sair muito de casa, né? Eu estou em quarentena, né? Todos nós estamos mais restritos um pouco. Então vamos colocar assim, se eu sair menos, eu, em tese, gastei menos. Eu tenho disciplina, não consumi em casa também, não fiquei gastando coisas à toa, né? Então eu, por ter saído menos, eu deixei, por exemplo, de ir num restaurante 2 vezes ao mês. Eu ia 4 vezes e abandonei essa prática por conta da minha restrição de ficar rodando por aí, né? Então aquela conta, em tese, sobrou, né? Eu posso transferi-la então agora para minha poupança, né? Percebe? Eu não tenho que fazer grandes sacrifícios. Esse sacrifício de ficar em casa eu já vou ter que fazer de qualquer jeito, né? Então eu pego aquilo que eu ia gastar naquele momento, que parece pouco, mas não é, e coloca no canalzinho da poupança. Deixa ele guardado lá, para uma precisão lá na frente eu poder saldar. Professor, a gente sempre falava, né, durante as matérias sobre a estabilidade, a segurança da poupança, né? Com a chegada da pandemia, a gente vê que realmente é uma aplicação segura, né? Porque ela não sofre aí toda essa instabilidade do mercado, né? Perfeito. Ela, como um meio de aplicar, ela é a pior que tem. É a que menos rende, tá? Mas ao mesmo tempo é a mais simples. Qualquer cidadão, com qualquer valor, abre uma poupança, né? E o bom da poupança é o que o próprio nome dela já diz, né? Você guarda, você deixa lá. Se está rendendo pouco, isso é outra conversa. A gente pode fazer uma matéria sobre isso, né? Isso é um outro papo. O que é melhor da gente escolher aí, isso é outro papo. O importante é que eu tenha um canal de guardar dinheiro, seja aplicado na poupança, seja aplicado num CDB, seja aplicado numa aplicação de maior risco, né? O importante é que eu tenha uma reserva, né? E a poupança, por ser a mais simples que tem de você entrar, ela ainda é a que a grande população
população ainda escolhe, né? Mesmo não rendendo grandes coisas, agora nós estamos com a taxa Selic extremamente baixa e a poupança vem acompanhando, está bem lá embaixo, né? Eu diria que é quase um rendimento negativo da poupança. Mas assim, você tendo a liquidez do dinheiro guardado é o que importa no momento de precisão. E esse momento de precisão a gente nunca sabe quando vai acontecer, né? Ainda mais nessas épocas que a gente está vivendo de pandemia.